Bom dia, pessoal. Bom, eu comecei a me interessar pelo tema da guerra cibernética em 2015, depois de fazer um curso pela internet na Universidade de Adelaide, na Austrália. E eu fiquei fascinado em descobrir que tem uma guerra que acontece o tempo inteiro, invisível, né? Que a gente não percebe, que a gente não se dá conta, uma guerra silenciosa. A guerra sempre esteve presente na história da humanidade. E à medida que a tecnologia foi avançando, ela foi mudando de forma e ocupando outros palcos, outros cenários. A guerra começou sendo travada inicialmente só na terra. Depois ela passou também para o mar, passou para o ar, e no século XX ela ocupou um novo espaço, o espaço cibernético. Abril de 2007 foi uma data muito importante na história da guerra cibernética. Nessa data, a Estônia foi invadida digitalmente. Foi um ataque do tipo negação de serviços. O que é esse ataque? Os sites eles recebem milhares de requisições falsas, são inundados com requisições falsas, e eles não conseguem prestar o serviço para os quais eles foram criados. A população da Estônia ficou sem acessar nada. Serviços de governo, escolas, hospitais, bancos. Foi um verdadeiro caos. A Estônia ela foi parte do Império Russo até 1917, quando ela se tornou independente. Quase um ano depois dessa data, em outra data histórica que comemora a vitória da Rússia sobre os nazistas, o governo da Estônia tomou uma decisão. Vamos mudar o monumento comemorativo dessa data, chamado Soldado de Estônia, tirando da capital e colocando num cemitério. Os russos não gostaram nada disso, né? Ficaram ali revoltados e retaliaram fazendo esse ataque. Mas o mais importante desse incidente foi que ele trouxe à luz um fato novo até então, né? Que uma guerra começada no ambiente virtual poderia causar danos no mundo real. Isso ficou tragicamente evidente alguns anos depois, em 2020, quando uma pessoa veio a falecer, uma mulher, na clínica universitária de Düsseldorf, porque estava havendo um ataque cibernético e impediu o atendimento médico dela. Foi atrasado e ela veio a morrer. Hoje em dia, isso é uma triste realidade, né? As chamadas infraestruturas críticas, que são aeroportos, estações de tratamento de água, muitas cidades ficam sem água por causa de ataque cibernético, né? Usinas hidrelétricas, sistemas de comunicação, de transporte e até usinas nucleares são atacadas o tempo todo, sem descanso. Tá? E há 3 anos a gente está assistindo uma guerra moderna, né? A guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia ela se dá nos dois mundos. Ela se dá tanto no ambiente virtual, a guerra cibernética, quanto no mundo real, que hoje é chamado de guerra cinética, já tem até um nome. Nessa guerra, as principais armas são os drones, né? Os drones, muitas vezes, são de fabricação caseira, feita por voluntários fora da Ucrânia. Eles são fabricados com impressão 3D, né? Mas são muito avançados em tecnologias. Eles são equipados com inteligência artificial e, normalmente, eles voam até os alvos com visão computacional, porque os sinais de GPS, radiocomunicação, estão todos com interferência, né? Então não serviriam. A Guerra da Estônia começou bem antes da invasão por terra. Ela começou mais de um ano antes, com a Rússia tentando anular a infraestrutura de defesa da Ucrânia, tentando atacar todas as infraestruturas críticas. E no dia anterior à invasão, que foi no dia 23 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou um ataque cibernético, talvez um dos maiores que a gente já viu, com uma arma digital chamada Foxblade, para anular as defesas da Ucrânia e facilitar a invasão no dia seguinte. E aí você deve estar se perguntando, por que a gente está falando de guerra cibernética, né? Não seria segurança cibernética o assunto? Depois, por que a gente está preocupado disso aqui no Brasil, né? Um país que está tão distante da maioria desses conflitos geopolíticos, né? Bom, primeiro, como eu falei, é uma guerra silenciosa, a gente não vê, o Brasil faz parte. Então, infelizmente, a gente é atacado diariamente, mas a gente tem as infraestruturas militares aí de defesa. Segundo, porque essas armas que são criadas nesses conflitos cibernéticos, elas alimentam o crime cibernético, né? Elas vêm a parar na mão de criminosos cibernéticos que vão usar
essas armas contra a gente. Um bom exemplo disso é um malware que foi lançado em 2017 chamado WannaCry. O WannaCry ele foi criado como uma arma militar pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Ele foi roubado, repassado para um grupo criminoso que no primeiro dia contaminou 250 mil computadores em 150 países. Esse malware é do tipo ransomware. Como que ele funciona? Ele sequestra os dados, criptografando, o usuário não tem mais acesso a esses dados e eles cobram um resgate para devolver os seus dados na forma original. Ele praticamente parou o Serviço de Saúde da Inglaterra, né, o NHS, do Reino Unido, e mesmo aqui no Brasil, várias prefeituras aí do interior, né, ficaram sem prestar serviço com seus dados resgatados. O crime cibernético hoje é um negócio de proporções gigantescas. Se ele for comparado com as economias dos países, ele seria o terceiro PIB, só ficando atrás dos Estados Unidos e da China, movimentando mais ou menos 8 trilhões de dólares por ano. Só que ele cresce numa taxa de 15% ao ano, que é aí quase 3 vezes maior do que a média das economias. Então, em poucos anos, ele vai ser maior do que essas economias reais, né? Ele também é o principal risco que a humanidade vai encarar nas próximas décadas. Se fala muito em mudança climática, mas o crime cibernético também, a segurança cibernética também é uma preocupação. Uma pesquisa recente da Edelman colocou os ataques, o medo de ataque cibernético, como o terceiro medo social. A gente tem medo de perder emprego, tem medo das mudanças climáticas e de ser atacado. Afinal, acho que a maioria aqui deve ser vítima, né, de tentativas diárias, né, de fraude financeira. O Brasil está entre os 5 países mais atacados do mundo. E aí, para vocês terem uma ideia do volume de ataques cibernéticos, eu vou me lançar a mão aqui de uma analogia, uma metáfora, usando um grão de areia, que tem mais ou menos meio milímetro, e o estádio de futebol aí do Parque do Sabiá, aqui na cidade vizinha de Uberlândia. Se a gente enchesse 8 estádios do Parque do Sabiá de areia, lá do gramado até o topo, a gente teria mais ou menos 78 trilhões de grãos de areia. É um número muito grande, né? Esse número é o número de sinais relacionados a eventos de segurança que a Microsoft recolhe por dia na sua estrutura de data centers espalhados pelo mundo. São 78 trilhões por dia de sinais de segurança. A cada segundo ocorrem 4.000 tentativas de quebra de senha. Muita coisa, né? A segurança cibernética vai definir o nosso futuro, com certeza. E nesse cenário surge a inteligência artificial, tão falada hoje em dia. E para introduzir esse assunto, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, que é um vídeo corriqueiro, usual hoje em dia, mas que até alguns anos atrás a gente só conseguiria assistir num filme de ficção científica. Oi, Copilot, tudo bem? Tudo e você, Ronan? Eu estou muito feliz. Que maravilha! Tem algum motivo especial te deixando tão feliz? Sim, você conhece aquelas palestras TEDx? Conheço sim. As palestras TED são incríveis, sempre cheias de ideias inspiradoras. Alguma palestra chamou sua atenção? Não, eu fui convidado para falar em uma. Que incrível, Ronan! Falar em um TEDx é uma oportunidade única. O que você vai compartilhar? Vou falar sobre cibersegurança lá em Uberaba. Você já ouviu falar da cidade mineira de Uberaba? Já ouvi falar de Uberaba. Sim, uma cidade bacana em Minas Gerais. Parece um ótimo lugar para compartilhar seu conhecimento sobre cibersegurança. Tá animado? Tô bastante. E você, tem alguma dica para mim, para eu fazer uma palestra legal? Com certeza, Ronan. Minha dica é focar na clareza e na relevância. Começa com uma história envolvente para capturar a atenção. Mantenha a linguagem simples e dá exemplos práticos. E claro, termina com uma chamada à ação para deixar uma impressão duradoura. Boa sorte! Obrigado, Copilot. Valeu, tchau. De nada, Ronan. Até mais. Minha grande amiga.
Na última década, a gente viu as máquinas igualando, alcançando e superando com facilidade as nossas habilidades, né? Leitura, visão, fala, tradução. Mas nesses últimos anos, com a introdução da inteligência artificial generativa, as máquinas alcançaram uma habilidade que até então era considerada exclusiva do ser humano, a criatividade, né? As máquinas criaram obras de arte como essa, que ganharam concursos de arte concorrendo com artistas humanos. A gente viu robôs que foram carregados com inteligência artificial generativa sem ter nenhum tipo de treinamento, conversando com humanos, reconhecendo comandos, objetos, executando tarefas. E a gente viu criação de vídeos e filmes em alta resolução, totalmente por máquina, nada disso existe, os cenários, as pessoas, mas que a gente não consegue nem distinguir se são pessoas reais ou não. Uma revolução tremenda. E aí, nesse contexto da segurança cibernética, fica essa pergunta, né? Com a inteligência artificial, que papel ela vai ter? Ela vai ser aliada ou vai ser um inimigo? Vai ser os dois. E eu vou começar com a perspectiva do inimigo. Então, munidos com uma ferramenta tão poderosa, o poder desses criminosos cibernéticos é amplificado bastante. Eles passam a identificar vulnerabilidades nos nossos sistemas com muito mais facilidade, criar ataques muito sofisticados, camuflados em ações muito inocentes, em ataques de phishing, deepfake, que a gente não consegue distinguir se aquele avatar é uma pessoa conhecida ou não. São ferramentas tão poderosas que alguns analistas de segurança, os mais pessimistas, dizem que ainda em 2025 a gente vai assistir o ataque cibernético de maiores proporções até hoje. Mas nem tudo está perdido, né? Como eu falei, vamos ter os dois papéis. Então, da mesma maneira, a inteligência artificial ela pode nos ajudar a identificar esses ataques, essas vulnerabilidades, consertá-las antes que elas sejam exploradas, a identificar esses ataques, identificar deepfakes. Então, um analista de segurança que não precisa ser tão experiente, auxiliado por inteligência artificial, ele pode fazer frente a grupos criminosos muito sofisticados, né? E não é a primeira vez que a gente se depara com uma tecnologia que tem vantagens e riscos. A primeira vez na história. Um bom exemplo disso é a eletricidade. Não dá para conceber, né, um mundo moderno sem eletricidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma tecnologia muito perigosa, né? Quantas pessoas morrem por ano eletrocutadas, né? A gente sabe o quão perigoso é. E, mesmo assim, a gente convive com essa tecnologia dentro de casa, com crianças, com bebês. Então, toda vez que a gente tem que equilibrar riscos e benefícios de uma tecnologia, a gente tem, normalmente, 3 caminhos a seguir, né? O primeiro é da liberação. Se essa tecnologia não oferece muitos riscos, pode usar, está liberado. Quando os riscos se equiparam com os benefícios, a gente usa a regulação, proibindo os usos que levam a riscos altos, incentivando aqueles bons riscos. E tem a contenção. Um bom exemplo disso é a tecnologia nuclear, né? A gente tem usinas atômicas gerando energia elétrica, mas tem contenção de armas, tratados de proliferação de armas atômicas, né? Então a gente já sabe o que fazer, está nas nossas mãos a decisão. A gente que tem que decidir se a inteligência artificial vai ser um aliado ou um inimigo. A inteligência artificial, podem acreditar, é uma das maiores invenções da humanidade. Uma das maiores, sem dúvida. Nesses 3 anos que a gente conviveu mais proximamente com a inteligência artificial generativa, a gente já teve um pequeno vislumbre do que essa tecnologia é capaz, o impacto que ela vai ter na sociedade, nas economias, em todas as áreas do conhecimento humano. A gente já está prevendo que as transformações que a inteligência artificial vai trazer vão ser muito maiores do que a Revolução Industrial trouxe para a gente no século passado. Então, vamos juntos encontrar os melhores caminhos para que a gente se beneficie dessa tecnologia, fazendo um uso ético e responsável, para que a gente possa só tirar proveito desses benefícios e avançar ainda mais com o progresso da humanidade. Muito obrigado.